Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora, torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil. Sejam muito bem-vindos. E eu sou Luiz Fernando Filho, muito bem-vindos vocês. Semana estilo Magic, a gente vai falar bastante aqui dos jogos da semana, né? Vitórias, derrotas, cenas lamentáveis, momentos tristes, muita coisa pra gente falar hoje, né, Wagner? Olha, aconteceu tanta coisa, né? Eu queria resumir essa volta da NBA, do Magic, né, especificamente, para falar que a gente conseguiu matar, em uma semana, a gente conseguiu matar todas as saudades do Magic, né? O bom e o ruim. É. E o bem ruim, né? E o bem bom. E o Foi, bem ruim também. foi bem, foi. Exatamente, a gente foi os extremos, né? O time jogou muito e jogou muito mal também. Pois é, vamos já começar falando do bom aqui. Tá tão raro pra gente o muito bom. Vamos alegrar nosso coração um pouquinho, falar do Magic contra o Nets, né? Essa primeira partida, o que é que você achou aí desse jogo? Deu esperança pra gente de que coisas melhores podiam acontecer, né? Esse jogo pra mim era o mais importante dessa primeira semana, né? Porque por se tratar de um confronto direto, né? O Magic ganhou do Nets de 128-118 e naquele dia assumiu a sétima posição e garantiu o tie-break contra o Nets. Então, se eles terminaram com a mesma campanha, o Magic termina em sétimo por ter essa vantagem aí ao longo da temporada. Então, nesse quesito foi muito boa essa vitória e porque o Magic manteve aquilo que a gente tinha visto antes da pandemia pausar a NBA, né? O time fez 128 pontos, ou seja, o ataque rendeu muito, a defesa sofreu 118, mas foram muitos pontos ali no último quarto também, né? O Magic chegou a abrir 30 pontos do Nets, aí quando o Terrão entrou, teve até um momento de desespero ali que o Nets cortou para 12 a vantagem, o Steve Clifford teve que voltar com os titulares. Mas acho que para um primeiro jogo foi muito bom, né? Mesmo com o Nets todo desfalcado. Não sei se você concorda, Luiz. Apesar do primeiro quarto ali ter sido um pouco vacilante, né? O Nets ganhou o primeiro quarto de 39-36. Cheguei até, confesso que fiquei um pouco preocupado. Pois é, teve um momento muito folclórico nesse jogo contra o Nets aí, que houve cobranças públicas quanto à minha pessoa, né, para elogiar o Fournier. E aí eu tive que publicamente me retratar e, e dar parabéns, mas realmente ele jogou muito bem, né? 24 pontos, 6 assistências. É, realmente ele contribuiu do jeito que a gente espera que ele contribua, né? Assim, alguns nem tanto, mas esperam, mas ainda a gente quer que é isso que o time precisa, né? Que o Fournier, que o Ross consigam ir bem. Além do Fournier, outros caras eu acho que tiveram bons momentos na quadra, o Vucevic, o Ken Burch, o Jonathan Isaac também, que a gente vai falar bastante aí nesse programa. Como você falou, Wagner, a vitória que deixou o Magic ali em sétimo, garantiu o tie-break aí contra o Nets, porque o Magic está caminhando, quem sabe, por um sweep aí contra o Nets, né? Ganhou 3 jogos até agora do confronto, são 4, e é, assim, o Magic tinha aumentado a sequência, né, para 4 vitórias consecutivas. É, essa sequência até aumentou um pouco depois. A gente vai falar do jogo do Kings. Nos últimos 13 jogos tinham sido 9 vitórias, então assim, os números mostravam que o Magic estava muito bem, né? E aí a gente realmente vendo esse jogo e a maneira como o time jogou, é, deu aquela certeza para a torcida, vamos dizer assim, aquela acalmada no coração de que o Magic ia conseguir essa sétima vaga. Essa garantia e essa tranquilidade da torcida já não existe muito mais, né, Wagner? Já morreu, né? Já morreu já, mas foram dias de alegria para a torcida do Magic. Nossa, foi muita felicidade mesmo. Pois é. Eu queria destacar também nesse primeiro jogo algumas coisas aqui. O Ken Burch, né, que jogou 17 minutos, fez 12 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 2 tocos, em pouquíssimo tempo, né? Ele que assumiu o lugar do Bamba, aí a gente até recebeu uma pergunta da galera que a gente vai falar no final sobre isso. Mas o Ken Burch, nesses primeiros jogos, eu achei que ele foi bem, dentro do papel limitado dele, claro, né? É. Mas eu acho que eu não sei o que está acontecendo com o Bamba, por que que ele está jogando tão pouco, se é alguma questão física, se é algum problema, enfim.
não você tá sem ritmo mesmo ou tá sem confiança, não sei, mas o Ken Burch tem feito um trabalho interessante. E o Jonathan Isaac, né, que a gente vai falar mais pra frente dele aí, infelizmente, né, fez 16 pontos, 6 rebotes em 16 minutos, chutou 7 bolas, acertou 6. Então, assim, foi aquela nossa, foi um maravilhoso esse jogo, né, do segundo quarto pra frente. O Magic jogou muito, abriu uma vantagem muito grande, foi bem tranquilo. O terceiro quarto ganhou de 41-23, chegou à marca de 100 pontos ainda no terceiro quarto. Então foi bem animador esse jogo do ponto de vista aí do Magic. O time funcionou bem. Claro que a gente tem que levar em conta que o Nets está todo desfalcado, o time foi desfigurado, né, nessa pandemia, perdeu muita gente. Mas foi bom ver o Magic fazer o que se esperava dele, que era ganhar um jogo que ele era favorito, né, Luiz? Pois é. E isso é uma preocupação, porque assim, jogar na pressão, às vezes o Magic dá umas farrapadas com isso, né? E aquele excesso de confiança, até que eu tava, e tô ainda, né? Que vai ganhar os dois jogos contra o Nets. É uma coisa que a própria torcida. Já é meio que um folclore da torcida, né, Wagner? Assim, que a gente tem de que é, as coisas estão muito boas, mas podem piorar a qualquer momento. Eu vi muita tweetada disso ao longo, especialmente nas derrotas que aconteceram. As derrotas é que despertam o verdadeiro torcedor do Magic, né? Exatamente, tá tudo bom, mas eventualmente as coisas vão arrumar um jeito de afundarem. Mas esse jogo contra o Sacramento aí, o que é que você achou? Pois é, o segundo jogo contra o Sacramento Kings, o Magic já foi diferente, porque o Magic já entrou muito agressivo desde o começo, né? No primeiro quarto contra os Nets, a defesa foi bem fraca, na verdade, né? O Nets pontuou como quis naquele primeiro quarto, tanto que ganhou. Já no jogo contra o Kings, o Magic já entrou com o pé no acelerador lá no fundo, ganhou o primeiro quarto por 44-26. Pois O é. Aaron Gordon começou muito bem, fez 9 dos primeiros 13 de 13 pontos do Magic no começo, batendo pra dentro, jogando no post ali, como a gente gosta de ver ele, né? Não forçando tanto arremesso. O Ross meteu 2 bolas de 3 também nesse primeiro quarto, então o Magic já chegou metendo o pé lá no acelerador, acertou 68% dos arremessos, 55 em bolas de 3. Então o ataque pegou de onde parou no Nets e massacrou o Kings, e acho que isso foi importante para tornar o jogo mais tranquilo, né, contra o Kings. Pois é, e os 44 pontos aí do primeiro quarto empatou com o recorde da franquia. Isso havia acontecido anteriormente duas vezes, só em 2008 contra o Lakers, em 2018 contra o Knicks. Fez a maior quantidade de pontos, inclusive, em um tempo na temporada. Foram 78 pontos. Antes havia sido 71 contra Houston, em março. Foi o melhor jogo do Magic, né? Assim, a Ah, gente. disparado. Disparado. A gente gostou muito do jogo contra o Nets, mas esse jogo contra Sacramento foi, assim, foi incrível. É um time que conseguiu 5 partidas consecutivas com 120 pontos ou mais. O time realmente estava muito bem. 6 jogos na temporada com 130 pontos ou mais. Então, foi um jogo que deu alegria até de ser um jogo que estava passando em rede nacional, né? Aquele jogo famoso empolgou, né? Pois é, pô, pois é. Só que aí, como é a mística do Orlando Magic não permite muito tempo isso, né? Aconteceu o que a gente mais temia, né, Wagner? A pior notícia da semana, né? Pois é, o Jonathan Isaac, que vinha voltando, vinha ganhando mais tempo de quadra, vinha jogando bem, se lesionou. A gente vai falar um pouco dessa lesão aí, né? A gente tem até uma convidada especialista para falar sobre essa lesão, mas foi um balde de água fria realmente num jogo onde era para a gente estar comemorando que tinha sido a melhor atuação, talvez até da temporada do Magic, né? Ah, e foi mais triste ainda porque o Isaac, quando se machucou, ele já estava com 15 minutos de quadra, né? E o limite dele vinha sendo 16 minutos. Então era um jogo que já estava decidido para o Magic. O Isaac estava em quadra ali para completar o último minuto dele e sair do jogo, um Pois jogo é, ganho, e ele se machuca num lance totalmente aleatório, sozinho, né? Não teve nenhum contato. Ele, na hora que a perna bate no chão, a gente vê, a imagem até é horrível, né? O horrível. joelho para fora, assim, é bem feio e
aquilo acabou com a vitória, né, a gente ficou mega triste porque perdeu o Isaac, nosso ministro da defesa aí, foi uma perda gigantesca, mas eu queria, antes da gente conseguir para o próximo jogo, destacar o tanto que isso foi triste, nas minhas anotações aqui, eu estava assistindo o jogo fazendo minhas anotações, e eu estava, falando do ataque, né, o ataque no intervalo do jogo, 78-54 para o Magic, o ataque com 62% de aproveitamento dos arremessos, 57,9% de bolas de 3, que é algo Que é um totalmente milagre, né? atípico para o Magic, né, e fez 11 de 19, né, isso é muita coisa para o Magic, né, para um time que não tem tantos chutadores. E aí depois eu anotei no terceiro quarto, o ataque continuou muito bem, Magic voando, jogo perfeito, e no último quarto eu fiz uma anotação só, Isaac machucado e uma carinha triste. Acho que Foi. isso retrata bem o que foi esse jogo, né. Pois é, e é um sofrimento a mais pra gente, né, Wagner? Porque a gente fica ali no Twitter do Magicast em dia de jogo e a gente tem que manter o trabalho rolando ali, A porque, compostura, né, porque a vontade era abrir um conhaque, sentar ali na varanda e ficar olhando para o horizonte. para as estrelas, né, numa Exatamente. cadeira de balanço, se Só, bem só deprê. pensando por que que isso aconteceu. E aí, embalando com esse clima meio de, não vou dizer luto, porque é até pesada a palavra, mas Mas é quase isso, né. de melancolia, né? A gente entrou para esse jogo do Pacers que foi o puro suco da melancolia, né? A gente assistiu esse jogo aí que foi lamentável, né, Wagner? É, Luiz, eu acho que esse jogo pra mim é o jogo que eu estava esperando mais Pois é. dessa primeira semana do Magic, porque era o jogo que o time precisava mostrar, que a gente podia ter esperança de dar um passo a mais nessa temporada, né, porque a história do Magic nessa temporada é o quê? Ganha dos times com campanhas negativas e apanha dos times com campanha É. positiva, principalmente do leste, né, acho que o único time que a gente ganhou 2 jogos esse ano foi do Philadelphia, que é o próximo adversário do Magic. Então, assim, eu estava muito na expectativa, porque o Magic vinha muito embalado de 2 jogos que o ataque funcionou absurdamente bem, e tinha a chance ali de enfrentar o Pacers e mostrar que tinha condições de jogar de igual para igual. Mas aí no primeiro quarto veio aquele balde de água, nem fria, né, água É. congelada, sei lá o que que foi aquilo. Foi um desastre Desastre. completo, né, o Magic entrou totalmente desligado, a defesa totalmente desconectada, as trocas, as coberturas, tudo muito lento, os caras batendo pra dentro em linha reta e chegando na cesta sem ninguém pra cobrir, pra proteger, pra ajudar, pra dobrar. Foi horrível, assim, foi muito ruim. O Pacers ganhou esse primeiro quarto de 43-22. E aí aquele negócio que a gente tá acostumado, né, Luiz? Quando o Magic deixa abrir muito assim e tem que correr atrás do jogo inteiro, é É difícil, né? O time se difícil. desgasta mais, o time não tem mais margem de erro. Cada bola que não entra é uma facada, né, na moral do time, e para um time que depende tanto de confiança para o ataque render, foi um desastre esse primeiro quarto. Pois é, porque você falou um ponto fundamental, né? A confiança e o time inteiro está bem, né? Quando o Magic está com uma distância muito grande de pontos, você não tem um fator X ali que faz com que o time volte e consiga chegar junto. Você não tem um talento desse nível no time, né? O mais próximo que a gente tem de talento de bola, vamos dizer assim, é o Aaron Gordon, né? E Sim. eu tô falando, obviamente, sem o Jonathan Isaac, hein? O E o Vuce, Vucevic também, né, o Vucevic também, que é o nosso que é All-Star. quem carrega o ataque aí. Exatamente. E aí, só que a gente, o que eu Menos falo, contra Toronto. é, o que eu falo é mais no sentido de ser uma explosão realmente, de ser ataque e defesa, sabe? É um jogador que vai conseguir Aham. mudar o ritmo do jogo. E o Magic entrou nesse jogo contra o Pacers, deu uma subida boa. Eu lembro que eu vi o Power Rankings da NBA e o Magic estava em 18º, estava sendo considerado 14º. Então, o pessoal estava abrindo o olho um pouco para esse time do Magic, como estava essa unidade, estava aparentando estar bem sólida, e os 71 pontos sofridos nesse primeiro tempo foi a pior marca do Magic na temporada. O Warren jogou
de um jeito absurdo, né? A gente Esse dia eu que estava tweetando lá foi. no na nossa conta no Twitter, comecei a chamar ele de MJ Warren, porque é absurdo, né. Pois é, Ele fez 17 pontos no primeiro quarto com 100% de aproveitamento. Ele tá, assim, iluminadíssimo, né. e foram. Ele acertou 13 chutes de 17, 4 de 5 de 3 pontos, então tava basicamente tudo entrando. O Miles Turner também anotou muitos pontos, então é, acho que o que resume bem esse jogo aí contra o Pacers é que não teve contribuição do backcourt do Magic, né? Os jogadores, Exato. eles contribuíram muito pouco, o Fournier foi muito mal, que é uma coisa que é dele, né? Assim, a gente já falou bastante aqui no podcast. O Fournier é o cara principal aí para a gente contar de pontos e de acelerar o jogo, só que tem que depender muito do Ross também. Porque às vezes o Fournier tem partidas como essa aqui, que ele acertou 2 de 10, acertou 2 de 8 de chutes de 3 pontos. Então, complica, né? Porque você não tem muitas opções. Se o Fournier for mal, quem é que a gente vai depender para fazer os pontos para colocar fogo no jogo, como a gente fala do Ross, né? Também. Então é muito complicado. Esse primeiro quarto, principalmente, o primeiro tempo foi lamentável, né? 71 pontos como um todo, Foi mas terrível. esse primeiro quarto foi o que, para mim, definiu o resultado do jogo, porque é uma distância muito grande. É muito difícil o Magic conseguir superar as adversidades e virar. Não, não é uma coisa que eu espero, né, nesse cenário. Verdade. Pra você ter noção, o Magic contando só os outros 3 quartos, né, do segundo ao quarto, o Magic ganhou o jogo, né, do Pacers, fez mais pontos que os Pacers. Só que aquele primeiro quarto que o Magic tomou 43-22, Pois é. 21 pontos de diferença, aí você tem que tirar muita coisa, o Pacers cozinhou o resto do jogo inteiro, né. Foi nítido, assim, com o TJ Warren, iluminado, claro, o Miles Turner fez 4 de 5 bolas de 3 também. Mas é aquele negócio, né, se você entra tão desligado contra os times melhores, você tá fadado a ter que correr atrás de um time que é melhor que o seu, o resto do jogo e geralmente 99% das vezes você não vai Não conseguir vai tirar dar. essa vantagem, né, e foi o que aconteceu, o Pacers ganhou de 120 a 109, o Magic até conseguiu passar da barreira dos 100 pontos aí no final, mas como você disse, o Fournier eu vejo um cara que ele precisa ter um começo de jogo bom pra render. Fazer as 1, 2 bolinhas ali no começo, porque ele ganha confiança, ele é um cara que quando ele tá sem confiança, ele começa a A forçar uns forçar muito. arremessos que você sabe que não vai cair quando ele começa o drible já, ele nem começa o chute, você já sabe que não vai dar certo. E quando ele tá com confiança, ele bate pra dentro, ele consegue criar para os outros, então, eu acho que é importante o Fournier participar mais dos começos dos jogos, e ser mais agressivo mesmo, né, porque às vezes eu vejo ele muito passivo, ele bate na marcação e já solta a bola, e o Magic precisa dele, né, ele é um dos poucos caras aí que consegue criar o próprio arremesso, então a gente precisa que ele faça o trabalho dele. O DJ Augustin também foi bem mal, chutou 4 bolas, acertou só uma. Como você disse, né, o backcourt do Magic foi bem lamentável nesse jogo aí. E não foi muito diferente o jogo contra o Raptors, né? Também. Parecia replay, né. Foi, assim, e foi pior ainda, porque com um dia de diferença, parecia que a gente estava preso ali num limbo de jogo ruim que não mudava, né? Não que, assim, eu acho que tanto eu quanto você, a gente não tinha muita esperança de que o Magic fosse ganhar esse jogo, né? Pelo menos, Não, pelo a minha menos, expectativa era fazer um jogo equilibrado, é, aí já é. estaria bom. Era tentar pelo menos, a minha expectativa era tentar pelo menos fazer uma atuação melhor do que foi a do Pacers, mas sabendo que o Pacers era, na minha conta de aposta de vitórias, eu tava contando que pudesse ganhar do Pacers. Ou Uhum. Pacers ou 76ers, é a minha aposta que pudesse ganhar ali. Mas eu tava achando que o Pacers podia ser o caminho aí de mais uma vitória, mas o Raptors era uma certeza de derrota, Pedreira. até o reflexo da temporada, né, Wagner? Assim, foi um sweep do Raptors, ganhou as 4 partidas que disputou contra o Magic, ganhou de 104 a 95 em outubro
de 2019, 113-97 e 90-83 em novembro de 2019. Agora, aquele começo de jogo foi triste de ver, hein? Eu acho que só não foi pior porque o Toronto começou muito mal o jogo Muito. também, Não, os dois estavam ofensivamente, né. péssimos. Demorou horrores pra um dos times pontuarem. O Magic fez 11 pontos no primeiro quarto, assim, é muito pouco. E o Toronto fez só 26, né. É pouco também. Pouco. Então, o Magic deu um pouco de sorte até de que o Toronto demorou para engrenar. O Magic teve esse tempo para ajustar o ataque, para pegar um ritmo, mas não conseguiu de novo. Errou chute livre demais, assim, principalmente bola de 3. James Ennis 0 de 6, sabe? São essas bolas, acho que o Magic tem que procurar esses caras para pro elenco capazes de chutar essa bola de 3 livre, principalmente. Porque ela aparece no jogo em diversas oportunidades, principalmente para esses caras que não são os principais do elenco, mas eles não têm a capacidade de botar a bola na cesta, né? O James Ennis chutou 0 de 6, o Fultz também foi bem mal nesse jogo, né? Chutou 2 de 9. O Terence Ross chutou 3 de 11 também. No final ele terminou com 15 pontos, mas o aproveitamento foi bem ruim. Quem eu achei que foi o melhorzinho nesse jogo foi o Wesley Iwundu, fez É. 11 pontos aí em 6 chutes. O Gary Clark também, então dois caras do banco aí contribuíram mais do que Agustin e James Ennis, que são titulares. Então fica meio difícil, né? Pois é, o Enes foi assim, muito mal, né? O primeiro quarto, inclusive, ele terminou zerado em tudo. Depois ele ainda esboçou alguma reação ali, mas teve um momento no primeiro período que o Josh Robbins, que a gente teve a oportunidade de conversar, para quem não ouviu aí, é só resgatar no nosso podcast que vai ver a entrevista, ficou bem bacana com o Josh Robbins, do The Athletic. Ele tweetou que Toronto estava 3-11 e Orlando estava 2-10 em field goal, né? E ambos errando todos os chutes de 3. Toronto teve 3 e Orlando 5. Então o jogo estava muito ruim de ver, Foi uma pelada horrorosa esse primeiro horrorosa. quarto, esse comecinho. E o Magic não ia colaborar para isso melhorar também. E no intervalo, tanto é que no intervalo o Magic tinha acertado 30% dos chutes só e 13% de bola de três. A gente comentou no Twitter um negócio, até o pessoal do Sport TV que estava fazendo a transmissão do jogo até comentou, né, Wagner, sobre a questão do time estar todo bem, né? O Magic é um time que precisa estar bem, todo mundo, especialmente Uhum, quando enfrenta um time que é superior, como o Raptors. Se um cara tá mal, complica já a situação para o time, porque é um nível técnico abaixo. É, é um time da parte de baixo dos playoffs, do leste ainda, contra um dos melhores, né? Então tem que uhum. entrar 100% focado, tem que estar bem, e o Magic novamente mal demais no primeiro período, desligado. É uma parada até que eu queria trazer para a gente conversar aqui, o quanto que você acha que a própria lesão do Jonathan Isaac pode ter. Claro que a gente está conjecturando aqui, está pensando o que pode ter sido, mas é muito pontual a gente ver uma queda drástica do time logo após a lesão, né, contra o Pacers e contra o Raptors também. Uma queda muito brusca, né, Wagner? Eu acho que no mínimo é frustrante, né, para os caras ver o companheiro deles se machucar de novo, né? Ainda mais o Isaac que vinha de se recuperando de uma lesão sofrida em janeiro, então criou-se toda aquela expectativa em torno de se ele ia voltar a jogar ou não, e ele acabou voltando e voltando muito bem, né, para surpresa de todo mundo. Pois é. E aí no segundo jogo ele já sofre outra lesão devastadora que vai precisar de 6, 8 meses para se recuperar. Então eu acho que isso tem um peso sim no psicológico do time e tal, mas não sei se justifica para o jogo contra o Pacers ainda beleza, mas no dia seguinte contra o Raptors, sei lá, acho que a vontade deles de ganhar era maior do que de continuar sentindo pela perda do Isaac, né. E eu queria destacar alguns números aqui, o Magic chutou 40% acertou 40% do arremesso contra o Raptors, 26% só em bola de 3. E perdeu por 10 pontos, então assim, a gente vê o que que falta para o Magic conseguir competir com esses caras, né. É, Fazer essas bolas livres, ser mais agressivo, a defesa não foi tão mal nesse jogo,
mas o ataque não consegue engatar, é muito arremesso livre desperdiçado, e é o que você falou, se a gente tiver o Vucevic, por exemplo, iluminado em um dia, a gente sabe que não é o suficiente para ganhar, sabe, ele precisa, não é como outros times que têm É. grandes estrelas que conseguem, o James Harden da vida, que consegue carregar o Giannis Antetokounmpo, consegue carregar o time para uma vitória, nas costas praticamente, se preciso for, né. Embora o Giannis tenha um baita elenco de apoio em Milwaukee. Mas o Magic não é assim, o Magic precisa do coletivo, precisa rodar a bola, precisa correr sem a bola, então é muita disciplina que precisa, disciplina tática e esforço mesmo. E às vezes a gente vê que isso não acontece, né, e é meio frustrante. Pois é, e o Vucevic, assim, ofensivamente ele até fez alguns pontos, mas defensivamente o Gasol tava bem tranquilo ali no garrafão, né? Acho que. Como sempre, né. Pois é. O Vucevic é o filho do Gasol, né, praticamente. Exatamente. E, assim, como se não bastasse tudo, né? Perdeu o Jonathan Isaac e o time tá numa maré de azar aí. O Aaron Gordon é dúvida, né, para o jogo contra o 76ers, então é mais um ponto que deixa preocupado aí o time do Magic, porque é um jogador que estava. A gente vai falar, até teve uma pergunta de um ouvinte da gente sobre. Pra gente falar sobre cada jogador aí nesse período da bolha, mas o Aaron Gordon era o cara que estava jogando melhor, né, Wagner, aí da equipe. Não só jogando melhor, apesar dele ele terminou o jogo com 3 de 9 nos arremessos, nenhuma bola de 3 em 2 tentadas, mas claramente, assim, era nítido pra quem assistiu o jogo que o Aaron Gordon estava jogando em outra intensidade em relação ao resto do time do Magic, né. Você via que ele estava ali, estava incomodado, estava se esforçando, estava dando o máximo ali, coisa que a gente às vezes não vê dos outros. O Fournier, você vê, baixa a cabeça muito fácil quando não É, consegue alguma coisa, e isso acaba atrapalhando o resto do jogo inteiro. E o Gordon estava com a energia lá em cima, né, pegou 11 rebotes em 20 minutos, deu 5 assistências, fez 9 pontos, então assim, ele estava caminhando para ter um jogo bom, e aí foi subir para enterrar uma bola, o Lowry fez uma falta totalmente desnecessária, na minha opinião, totalmente. um jogo que já um jogo para o Raptors não valia grande coisa, um jogo que já estava praticamente ganho, então ele fez uma falta duríssima, foi flagrante inclusive, e aí o Gordon caiu todo errado ali com a perna esquerda, acabou sentindo a parte posterior da coxa, e provavelmente não vai jogar amanhã contra o Philadelphia, então assim, é mais um baque gigante para o Magic, né, porque agora o time vai depender de quem? Vucevic, Fournier, principalmente. E quem são o elenco de apoio? James Ennis, que tá muito mal, principalmente nos arremessos. O Gary Clark, que eu acho que é um cara que pode ganhar mais tempo aí, porque contra o Toronto foi bem, é um cara que tem chute de três, Sim, embora defensivamente não seja grande coisa. E o Undo, que teve um bom momento também, e principalmente o Fultz e o Ross, né? O Fultz foi muito mal contra o Toronto nos arremessos, o Ross também, então eu acho que sem o Gordon vai ser mais difícil ainda e a gente vai precisar mais ainda de caras como esses que eu falei. exatamente. Vamos falar da lesão aí com muito pesar ou não? Ah, vamos, né? Chegou o momento. Exatamente. A gente recebeu um áudio explicando um pouco da lesão da Nájila, que inclusive, recomendo demais o Twitter dela, é o @nafreitas42, NAH Freitas42. Ela é especializada em ortopedia e trauma na Unifesp e manda muito bem ela faz esses fios sobre lesões no Twitter e de todo esporte, tá? Ontem mesmo ela estava fazendo de uma lesão na NHL, NBA ela faz bastante, NFL ela faz muito, então muito conteúdo bacana para quem quer saber de, de lesões e tentar entender melhor como está o cenário. Vamos ouvir a explicação dela sobre a lesão, Wagner? Vamos lá, vai, Nájila, fala com a gente. Olá, pessoal. Sou Nájila Freitas, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia e palpiteira também. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como na Freitas42. Lá eu sempre comento sobre lesões e outros assuntos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para dar uma explanada aí na lesão do Jonathan Isaac. E infelizmente a gente não tem boas notícias, né? Devido a uma lesão aí no joelho esquerdo. A lesão que foi sofrida por ele dessa vez foi uma ruptura de ligamento cruzado anterior.
que é o famoso LCA que assusta em todos os esportes, porque a gente já sabe que é fim de temporada quando se tem uma lesão nesse nível. Lembrando que ele já havia perdido 2 meses, né, da última temporada, aí no começo do ano, por conta de uma lesão no mesmo joelho. Então ele já tinha perdido 31 partidas e ele estava retornando à ativa agora. Então, realmente é muito preocupante. Na época, ele sofreu uma lesão de canto posterolateral. Parece um palavrão e realmente condiz com a lesão, que é o CPL. O CPL ele é um conjunto de estruturas que ficam ali fora do joelho, a gente chama de estruturas extraarticulares, que ficam localizadas ali na parte de trás e de fora do joelho, né, de lateral do joelho ali, e que tem a função de evitar a hiperextensão, que é aquela famosa esticada brusca no joelho, né, a abertura lateral, que tecnicamente é o movimento em varo, e a torção para fora do joelho. Então, assim, realmente ele tem uma função extremamente complexa e digamos que ele é até secundário ao ligamento cruzado anterior, porque possui funções ali bem parecidas, tá? Esse tipo de lesão, não é muito comum, a gente não ouve falar muito desse tipo de lesão, principalmente em esportes. Até um tempo atrás aí elas eram consideradas o lado escuro do joelho, justamente porque não tinha muito conhecimento sobre essa lesão e também devido aos maus resultados, que se mostrou mais uma vez aí que infelizmente foi o que aconteceu com o Jonathan Isaac, né? No caso dele, eu não sei se foi cirúrgico, eu acho que não, mas normalmente lesões de grau 1 e 2 ali, elas são não cirúrgicas, e grau 3 normalmente são cirúrgicas, né? Vendo que durante o jogo ele estava usando aquela bandagem forte segurando o joelho, dá para ter uma noção de que provavelmente o joelho dele não estava muito estável. Então, fica aí esse questionamento se o retorno dele não foi muito precoce. Tem grandes chances ali de que realmente o joelho ainda estava instável, e se estava instável, né, não estava seguro ainda, tem grande risco de sobrecarga nos outros ligamentos, e no caso foi o ligamento cruzado anterior. Por que essa lesão é tão séria? Né? Por que o ligamento cruzado anterior rompido é tão sério? Porque o ligamento cruzado anterior ele é um dos 4 principais ligamentos do joelho, e aí ele tem justamente a função de estabilizar a região. Então ele evita que o osso da perna, né, que é a tíbia, ela se desloque para frente em relação ao osso da coxa, que é o fêmur. É um tecido extremamente fibroso, ele é um ligamento de extrema importância, principalmente para as práticas esportivas. O mecanismo assim, mais comum de ruptura dele é justamente a entorse do joelho e a rotação da coxa para dentro, que foi justamente o que aconteceu com ele. Então, a coxa roda para dentro e a perna roda para fora. Então, elas fazem o movimento oposto. E aí é muito comum, até alguns pacientes falam que houve um estalo no momento desse entorse, uma forte dor e incapacidade. Então, ele teve que sair de cadeira de roda, justamente devido à seriedade da lesão. Ruptura de LCA, ainda mais para atleta, não tem outra opção a não ser o tratamento cirúrgico, que é a reconstrução desse ligamento. Hoje as técnicas cirúrgicas são cada vez melhores, então os cortes são super pequenos, é acessado através de uma câmera. O que o médico faz é justamente pegar esse ligamento lesionado e substituir por um novo ligamento. Hoje em dia se usa o enxerto do tendão do próprio corpo do paciente. Então, assim, retira de outro local e põe o tendão no lugar para substituir o ligamento. Então, por isso que o tratamento, né, a recuperação é tão longa, aí às vezes 9 meses, 1 ano, até mais, porque até esse enxerto do tendão adquirir propriedades que são semelhantes do ligamento leva muito tempo, porque é necessário a cicatrização. Então, o atleta ele deve ser submetido a um programa bem completo de reabilitação para o paciente, o atleta, enfim, retornar às práticas esportivas de forma mais segura. E aí, no caso dele, que já vem de 2 lesões sérias no mesmo joelho, o cuidado vai ter que ser totalmente redobrado, né? Lembrando de como lesões aí, entre aspas, mal recuperadas podem ser sérias. Por exemplo, se tornar o Derrick Rose 2.0, igual as lesões sérias que ele sofreu, né? E a lesão no joelho em 2012. Então é isso. Eu sei que eu não trouxe boas notícias. Espero que tenha esclarecido um pouquinho a curiosidade. Espero que tenha conseguido falar de forma mais simples possível. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado. E
Eu espero realmente que o jogador tenha uma excelente recuperação. Um beijo e até a próxima. Bom, é isso, né? Vocês viram aí a opinião da Nájila. E a gente tem também uma entrevista que o John Weltman deu, né? O presidente de operações de basquete do Magic, que ele fala que, obviamente, né? Defendendo a franquia, fala que o Isaac não voltou antes da hora, que ele passou por todos os processos que o departamento médico tinha estabelecido para ele, que não queimou nenhuma etapa. E ele falou isso foi bem enfático, né? Falou com muita certeza. Então a gente fica nessa. Foi uma infelicidade? Ou o joelho dele realmente estava mais fraco do que o necessário para voltar a jogar já no nível de intensidade que é um jogo de temporada regular? Aí a gente fica com essa dúvida, né, Luiz? Eu confesso a você, Wagner, que eu vou ficar com a opinião da Nájila aí, velho. Porque eu sei que tá no papel o Eltman também de defender. Não acho que possa ter sido algo irresponsável. Eu acho que é importante dizer isso, mas a gente no segundo podcast da gente, a gente comentou sobre isso do Jonathan Isaac, e eu lembro que eu até comentei que eu achava que poderia não voltar, porque a gente meio que sabe o que vai acontecer com o Magic nessa temporada e Uhum. poderia dar uma descansada maior para o joelho dele e voltar na próxima temporada. Isso não quer dizer que ele voltou sem estar pronto para voltar, mas que poderia ter dado uma espera um pouco maior. Eu entendo isso, pelo menos. E também não acho que o Orlando Magic ia arriscar um futuro da sua franquia por alguns jogos de temporada regular e um playoff onde dificilmente, né, o Magic conseguiria avançar tanto. Não acho que eles seriam irresponsáveis a esse ponto, mas pode ter sido, como é que eu posso dizer, o Jonathan, colocar o Jonathan Isaac em quadra o quanto antes para ele voltar a ter um rendimento muito alto, para na próxima temporada ele ir muito bem. E isso poderia ter sido esperado, mas enfim, eu sou leigo, prefiro ouvir a opinião de quem trabalha com isso, quem lida com isso todo dia e vou seguir o que ela explicou aí, explicou muito bem. Só vou destacar um pedacinho aqui do que o John Weltman falou. Que ele falou, a gente estava tomando muito cuidado e tinha uma série de etapas que ele tinha que passar, né? E depois de cada uma dessas etapas, o John Westman fala, a gente falava com o staff de performance, com os médicos, com o agente e com o Jonathan Isaac, o próprio Jonathan Isaac, né? Então eles estavam sempre, diz o Weltman, que eles estavam acompanhando, o que os números estavam mostrando, o que os médicos estavam falando. Então ele falou com bastante certeza, com bastante Pois é. ênfase que o Isaac não voltou. E também a gente não sabe, talvez o Isaac tenha pedido para voltar também. Exatamente. Enfim, eu acho que é uma situação muito complexa, né, pra gente analisar assim. E acho que a gente tem que confiar no time, né? Eu acho que, como você disse, eles são os mais interessados no Isaac voltar bem e saudável para o futuro, né? Infelizmente teve a lesão aí e essa dúvida paira e vai ficar pairando em cima da franquia até ele voltar de novo e não se machucar mais, que é o que a gente espera, né? Pois é. É isso. Luiz, você quer falar sobre os próximos jogos? Hoje tem jogo, né? Vamos falar de algumas pedreiras aí que vamos enfrentar ainda, né? Essa semana maldita aí, tomara que acabe logo. Hoje, 7h30 da noite, tem Magic e Philadelphia 76ers. O Ben Simmons também sofreu uma lesão, acabou sofrendo uma lesão no último jogo e tá fora e pode até perder a temporada, pelo que eu li, né? Então, mais uma lesão devastadora aí que É. pode acabar com a temporada não só do Simmons, como do Philadelphia, né? Que almejava coisas maiores aí. Teve o Jackson Jr. também do Memphis, que também se machucou e tá fora da temporada. Mas o Então, Memphis também, hein? aquela. Cá entre O nós. Memphis tá patinando, tá doido pra É, perder a vaga nos playoffs, né? meu Deus. Mas é aquele negócio que a gente falou, inclusive, com o Josh Robbins, né? Que a expectativa de todos na liga era de que a gente teria mais lesões, né? E por enquanto foram essas 3 sérias aí, né? Então acho que a gente tem que esperar também acabar esses 8 jogos para ver onde a gente vai estar em termos de lesão. Aí depois, dia 9 de agosto, tem Magic e Celtics, 18 horas, é outro jogo difícil. E aí dia 11 tem o jogo chave, eu acho, né? Que é Magic e Nets.
provavelmente o Magic vai precisar vencer para assegurar essa sétima posição antes de terminar a temporada regular dia 13 de agosto contra o Pelicans com um horário a definir ainda. Pois é, desse cenário aí eu imagino que vai sair eu estava mais empolgado com o 5-3, mas talvez termine. Mas a realidade deu um tapa na nossa cara. Deu. Talvez termine desses próximos confrontos aí, 2 vitórias, 2 derrotas, eu sairia feliz. O que faria com que a maioria das pessoas que votaram na nossa enquete no Twitter, né, acertassem. A maioria colocou 4 vitórias e 4 derrotas aí nessa volta da NBA. Eu acho que esse é o cenário mais provável, né? Porque o Pelicans vai ser o último jogo, o Pelicans vai estar eliminado, né? Praticamente, provavelmente. Também perdeu hoje pro Kings, né? Um jogo que não podia perder de jeito nenhum. Então, provavelmente o jogo chave vai ser contra o Nets. E se conseguir beliscar uma vitória contra a Fila sem o Simmons ou contra o Celtics, seria assim, maravilhoso, né? Mas é aquele negócio, o Magic, a gente não sabe se o Aaron Gordon vai jogar, então vai ser difícil. Eu estaria mais animado nesse jogo do 76ers, mas essa indefinição se o Aaron Gordon vai jogar ou não vai jogar, e aí eu fico um pouco receoso até como ele jogaria se ele voltasse, né, em que ritmo, me deixou um pouco descrente aí numa vitória, mas eu acho que se fosse para ter uma das duas, seria essa, porque eu não sei se o Magic conseguiria vencer o Celtics, mas Nets e Pelicans precisa vencer. E o Vucevic contra o Embiid também é um duelo, um matchup bem complicado aí. Mas eu tô achando que o Fournier vai explodir nesse jogo contra a Fila e o Magic vai ganhar, viu? Tomara. Previsão aí. Tomara. Gostei. Vamos para as perguntas da galera, então. A gente recebeu algumas perguntas bem legais aí do pessoal que segue a gente no Twitter, os grupos de WhatsApp também, que a gente participa do Magic. A primeira é do João Dudu, @JoãoDudu. Qual a ponte que podemos fazer entre Isaac e Chuma Okeke? O que esperar do Chuma com a perda do J.I.? O que o Magic ganha com ele e o que perde em relação ao Isaac? Luiz, você primeiro. Eu tenho uma linha de pensamento assim de draft que é um pouco mais complicado, né? E a gente está vivendo um período até complicado com o Mo Bamba, né? Em termos de evolução, que é um outro assunto que vai ser falado aqui também. Eu tô um pouco pés no chão aí com o que ainda. Eu acho que ele não sei se existe essa ponte que ele falou, né? Que o João Dudu falou do que esperar na próxima temporada. Acho que ele vai jogar ali na posição 3, né? Mas vindo do banco, não imagino. Eu vi até umas tuitadas de um pessoal pensando como é que poderia ser dele jogar, se daria para encaixar ele e o Aaron Gordon. Não acho que ele vai ser titular. Acho que ele vai ter um tempo de quadra e uma evolução gradual aí nessa próxima temporada. Sobre o Jonathan Isaac, eu acho que ele não vai jogar na próxima temporada, mas é um achismo, né? Talvez ele volte como nessa voltou na reta final ali, alguma coisa. Acho que o trabalho de fortalecimento desse joelho aí vai ser até mais intenso para que esse tipo de problema não aconteça novamente. Mas assim, eu acho que o Chuma é um jogador que pode ser interessante. É meio que eu vejo meio que um projeto do Magic até para uma transição do Aaron Gordon, uma espécie de plano B, vamos dizer assim, de pensar futuramente o Chuma com o Isaac ali, né, nas posições de ala do time. É um cara que consegue jogar em algumas posições, então eu gosto de jogadores dinâmicos assim, mas eu ainda acho que é muito cedo para fazer alguma projeção otimista quanto a ele para essa temporada. A próxima temporada, no caso. Eu acho que é difícil a gente dizer o que esperar do Chuma Okeke, porque a gente só viu ele jogando no college, né? Que é bem diferente de jogar na NBA. A gente não sabe o que ele vai conseguir trazer de lá para a NBA. A gente espera que, desculpa até interromper, a gente espera que ele não venha lesionado, né? Pois é, você já perdeu a primeira temporada lesionado. Exatamente. Mas o que eu espero, um cara muito bom defensivamente, que nesse caso é ótimo para um bom substituto, entre aspas, pro Isaac, né? Que é o nosso melhor defensor aí
com certeza. Então, o Chumbuki, que é um cara que pode defender várias posições, um cara versátil É. defensivamente, e que ofensivamente, pelo pouco que a gente viu dele, parece ter um chute mais confiável, principalmente de 3, que já vem um pouco mais pronto nesse sentido. Então, para mim, o cenário ideal seria o Chuma já chegar capaz de ser aquele 3&D, né, o cara que faz bola de 3 e defende. Se ele conseguir assumir esse papel no Magic, acho que já seria um belo ganho aí com a queda do J.I., do Isaac, né? Provavelmente a gente não vai ter ele na próxima temporada, como o Luiz falou, né? São 6 a 8 meses de recuperação. Ele se machucou agora em agosto, praticamente. Então, provavelmente ele não joga a próxima temporada, né? Então, É. eu acho que a gente pode. Acho que a expectativa vai ser alta em cima do Chumuki, que acho que isso pode até atrapalhar um pouco, né? Porque vão precisar mais dele do que seria necessário se o Isaac estivesse saudável. Se o trabalho de calma e tranquilidade for feito, como foi bastante no caso do Fultz, pode ser que a gente consiga ter algumas coisas boas aí. Eu particularmente falando, tô bem intrigado de ver como pode ser ele jogando aí nesse banco. Né? Eu tô bem curioso para ver como vai ser esse banco do Magic na próxima temporada. Né? Eu espero que o Bamba tenha mais tempo de quadra, se o Magic realmente for querer usá-lo no time, né? Então eu acho que ele vai oscilar meio ali entre small forward, de power forward também. Como você falou, é um cara que defende muito bem várias posições ali. Como falei, é um cara que tenho confiança de ver jogar em algumas posições e pode ser um caminho interessante. Me preocupa um pouco o banco, os chutadores, né? Como sempre. É, e aí é onde, como você falou, é onde ele pode encaixar bem aí. Vamos torcer. Vamos torcer. E lembrando que hoje a gente leu uma notícia no The Athletic, né, que o Golden State Warriors poderia estar interessado em uma troca pelo Aaron Gordon, É. enviando escolhas de primeira rodada, ou o próprio Eric Pascal, né, que é um jovem lá, jovem promessa lá do Warriors. Então a gente tem que ver o que vai acontecer na off-season Pois é. também, né? Vai que dá a louca no Magic e muda o time aí. Vamos esperar. Próximas perguntas são duas, do Jorge Nogueira, que está sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Valeu, Jorge. Ele pergunta: por que vocês acham que o Magic entra tão desligado no primeiro quarto? 2 jogos seguidos perdendo do mesmo jeito. A gente falou bastante disso. É. E ele fala: pra mim, o Gordon foi o melhor jogador desde que começou a bolha. Vocês concordam? O Isaac tava bem demais também. Eu concordo. Eu acho que o Gordon foi o melhor até aqui. O, o Isaac estava dando sinais. O impacto que o Jonathan Isaac estava dando dentro de quadra era uma coisa que transcendia até os números, né? Quem assistiu o jogo Gigante. via que era uma mudança completa no Magic. E ele, com certeza, saudável, se não tivesse acontecido essa lesão, com certeza ele ia ser o grande destaque do time até aqui. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas o Aaron Gordon, para mim, foi o melhor jogador aí do time nesse retorno aí da NBA. E sobre essa questão de estar desligado no primeiro quarto, a gente, como você falou, né? A gente falou bastante disso aí. É uma coisa que o Magic sofre há muito tempo, né? É como se, não sei, é uma coisa que é difícil até a gente dar uma explicação, porque é concentração realmente. Talvez falte uma concentração grande da equipe no começo de executar melhor, coisas que ao longo do jogo o time dá uma acalmada, dá uma relaxada e consegue geralmente ter quartos melhores, né, ao longo das partidas. Não sei se a galera entra fria, não sei o que acontece, ou se já entra meio com medo do adversário por saber que não é o favorito, que vai ter que jogar muito. Não sei se é uma questão psicológica, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada assim, com urgência, né? Principalmente com os playoffs chegando aí, e o Magic vai estar nessa posição em todos os jogos que jogar nos playoffs, né? O Magic sempre nunca vai ser o favorito nos playoffs contra quem quer que seja. Então, eu acho que o time precisa trabalhar essa questão de entrar mais ligado nos jogos mesmo. Eu não sei, eu gostaria muito de saber responder por que que o Magic entra tão desligado no primeiro quarto, né? Mas eu não sei, mas eu espero que o Clifford esteja trabalhando para melhorar isso, porque o Magic vai precisar lidar com a situação outras vezes daqui para frente.
E eu concordo com vocês dois. Eu concordo que o Gordon foi o melhor jogador do Magic nesses 4 jogos aí. E tem uma parada interessante, porque como você falou do time estar muito frio no começo do jogo, um time que chuta mal como o Magic, entrar muito frio é receita Um pro desastre. fracasso, né? Receita para perder. Então, termina uma coisa ligando a outra e aí acontece o que a gente viu aí, 11 pontos num quarto e etc, né? Como a gente já falou tanto. Mais uma pergunta aqui do Leilson Joaquim, também que tá sempre trocando ideia com a gente no Twitter. Ele pergunta: será que a preferência pelo Burt na rotação indica que a diretoria já desistiu do projeto Mobamba? Aí ele põe entre parênteses: projeto que eu sempre achei fadado ao fracasso. Gostei dessa, dessa parte final. A A corneta eu corneta é, sempre é gosto, inerente ao né? torcedor Eu do sempre Magic. vibro. Exatamente. Eu não sei a diretoria, mas o Clifford, eu acho que alguma coisa ali de treino faz. A gente pede muito como torcedor, mas porra, o Clifford é o treinador do time e ele vê no treino a evolução. É difícil você pensar num cenário onde você vê o Bamba treinando bem e o Clifford não querendo deixar ele com tempo de quadra. Eu pelo menos, sou muito. Eu hesito muito em pensar nessas coisas. Assim, eu acho que não é uma realidade tão comum na NBA ou em qualquer outro esporte. Talvez o Bamba realmente não tenha dado o salto, né? Que a gente almejava que ele fosse mostrar nessa temporada para na próxima ele começar realmente a desafiar um pouco o Vucevic aí na posição titular. Eu fico sempre lembrando de algumas pessoas que antes da renovação do Vucevic comentavam que era para trocar o Vucevic para dar tempo para o Bamba. E aí eu fico Essa me galera ia perguntando, estar será que arrependida era agora. mesmo? Porque exatamente, porque se um cara que não está conseguindo ganhar tempo do Burt, e eu acho que o Burt é um cara, eu pelo menos torcia que o Burt na temporada passada, o Burt ajudou muito, né, o time. Nessa temporada eu fiquei um pouco assim dele ter retornado, porque eu acho que o Bamba poderia ter um pouco mais de autonomia, vamos dizer assim, no banco. É, eu acho que tem alguma coisa no ar, alguma situação tá rolando. É difícil para a gente falar, só os insiders mesmo do Magic. A gente pode perguntar ao Josh Robbins, né, Wagner? O que Vamos é que ele acha. perguntar. Eu não vi ninguém perguntando sobre isso pro Clifford ainda. Eu vou atrás dessa informação, mas eu não vi ninguém perguntando por que o Bamba não tá na rotação. E sobre o Burt, eu acho que ele é, na mesma medida que ele é limitado, ele é esforçado e se dedica. Então, eu acho que isso que É, garante a ele aí os minutos como reserva do Vucevic. É o suficiente? Eu não acho. O Bamba, em termos de talento, de encaixe e de necessidade do Magic, eu acho que seria um jogador muito melhor, né? Aquela envergadura gigante para proteger o aro, um cara que tem um chute que chuta de três, né? O Bamba chuta de três, o Burt não chuta de três. Mas é aquilo que a gente sempre fala do Bamba, né? Ele sempre parece que tá meio mole em quadra, não quer, não se esforça. Parece que ele tá ali como se estivesse numa pelada mesmo, né? E como você disse, Luiz, eu concordo é. 100%. O Clifford acompanha o Bamba todo santo dia e o Burt. Então, se ele tá optando dar os minutos pro Burt, alguma coisa ele tá vendo no dia a dia que não tá agradando ele no Bamba. Por mais que o Magic tenha investido alto no Bamba, por mais que ele tenha potencial, ele não tá sentindo essa confiança. Eu acho que isso diz muito sobre o Bamba. Pois é, agora eu só espero uma coisa, que nos próximos drafts do Magic, o foco maior seja em arrumar caras que saibam chutar bem, né? E caras que sejam do backcourt ali, caras que possam contribuir, porque em termos de altura e de defesa e jogadores na posição de ala, acho que a gente está bem servido, né? Se o Isaac voltar bem e tudo. Então eu acho que a gente tem que focar realmente no principal problema do Magic hoje, porque o Clifford é um treinador que, defensivamente falando, ele faz um bom Uhum. trabalho, né? Então, confiar na autonomia aí do Clifford para realmente continuar fazendo grandes trabalhos e focar em outra coisa. Eu falo isso muito pela escolha do Bamba no draft, né? Eu entendo, óbvio, que na época e até achei que foi ok a escolha, porque tinha o Vucevic aí que a gente ia ver se ia renovar o contrato, se não ia, e realmente é, o Magic já deu tiros certos com o centers outras vezes, né? Então um raio pode cair, no Magic caiu 2 vezes no mesmo lugar, poderia cair uma terceira, por que não?
Mas para o cenário futuro aí, o cenário à frente, a gente pode pensar em outras opções no draft. Isso aí, vamos ver. O Gajo Pellerin também, que tá sempre conversando com a gente, pede pra gente fazer um compilado dos titulares e do sexto do homem do Magic. Vamos fazer aqui, Luiz, rapidinho? Vamos. Frases curtas. DJ, vamos começar pelo armador, DJ Augustin. O que você achou? Eu acho que eu vou tentar ser curto, tá? Poderia melhorar. Eu vou começar então. DJ Augustin, tá devendo. Eu vou me resumir a dizer poderia melhorar. Acho que a gente tá em sintonia nessa. É, Vamos pra posição 2, Evan Fournier. O que você acha do francês? enganou a gente. No Oscila Nets. demais. Pra mim, ele precisa de consistência. Falta consistência pro Fournier. E isso não é de agora, já vem de antes e ele tá mantendo o que sempre foi. E o titular na posição 3, James Ennis. Pra mim, Abaixo. ele não devia ser titular. Exatamente. Ele não tem qualidade pra ser titular. Perfeito. Não tem. Perfeito. Se ele tivesse um chute de 3 mais confiável, seria ótimo, porque ele é um cara também que se esforça muito, defende, tá sempre brigando, mas ele precisa matar as bolas que caem na mão dele e parar de forçar tanto também. Posição 4, Aaron Gordon. Melhor jogador do Magic. Não tem o que falar. Nikola Vucevic. Foi bem em alguns jogos. Não vou dizer... Não sei se... Cumpriu o papel. Eu acho que ele poderia ter dado cumpriu o papel, uma boa avaliação, eu acho. Poderia ter dado um salto maior. Ele pode render mais ainda. Pode render mais. Não comprometeu. Talvez a melhor fosse não comprometeu. Ótimo. Não comprometeu é ótimo. Aí ele pede pra gente falar do sexto homem, mas acho que a gente pode incluir dois caras aqui. Primeiro o Fultz, que eu acho que tá pegando ritmo ainda. Ele fez jogos bons e fez jogos... Contra o Toronto foi bem mal, mas eu acho que o futuro do Magic passa por ele, então eu acho que não dá pra abandonar ele agora. Não. E o Terence Ross, que pra mim tá devendo um pouquinho. Eu vou concordar contigo. Eu acho que o Fultz, para um retorno, tá ok, oscilou em alguns momentos, mas eu acho que é natural até. E o Terence Ross, pra mim, foi abaixo. E a última pergunta aqui, do racha do Phillies. Gary Clark, não vamos falar do Gary Clark, não? O Gary Clark não vale a pena, né? A gente gastar tempo. Desculpa, Gary, foi mal. Gary Clark é o folclore. Eu acho que ele tá merecendo mais tempo, porque pelo menos mete umas bolinhas de 3, é esforçado. E o Magic tá precisando de chute, mas o Magic precisa de chute, precisa se passar mais a quadra pra abrir espaço pro Gordon, pro Fultz, pro Vucevic trabalhar lá dentro. Então acho que o Clark vai ganhar espaço. Só pra gente fechar, um cara que eu queria incluir aí no pacote também é o Iwundo, que eu tô esperando mais. Tô esperando um pouquinho mais. Eu acho que ele pode... Boa. Ele pode trazer alguma coisa para o Magic aí e tomara que ele consiga. Eu acho que ele tá devendo na defesa ainda. Ele tá sendo batido com muita facilidade no contra 1. Tá brigando pouco nos bloqueios, ele se perde muito nos bloqueios. Acho que ele pode entregar mais na defesa, principalmente. Falamos do sexto, sétimo, oitavo homem, né? O sexto homem já virou 8 já. A última pergunta do Racha do Filhos. Uma pergunta engraçadinha, né? O que você trocaria por um armador de elite depois de anos? Sua casa, seu carro, sua casa e carro? Eu trocaria o carro facilmente, mas eu não trocaria porque eu aposto em Markelle Fultz. Eu acho que ele vai virar esse armador de elite que o Magic precisa. Também aposto. Me chamem de sonhador, mas eu sonho. Eu vou dar a minha tradicional... Falei muito no 48 minutos, eu falava isso e os meninos... não concordavam muito comigo, mas já naquela época que eu participava do programa eu falava trocar o Aaron Gordon. Eu acho que tem que trocar o Aaron Gordon, pegar um posição 2 aí que possa complementar bem o Fultz. Já que o Golden State tá querendo, a gente troca pelo Klay Thompson tranquilo, né? Ótimo, eu acho muito válido. A gente pode fazer assim, a gente pode chegar e falar... Vou mandar uma carta lá pra São Francisco. Quantas escolhas de primeira rodada vocês querem? 5? Tá bom, dá 5 aí. E traz o Clay aí e vamos embora. Bom, é isso, galera. Com essa a gente se despede. Hoje tem Magic e 76ers. Um abraço. Isso aí, um abraço.